E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Mátesis, e nesse vídeo aqui eu vou tentar aqui compartilhar com vocês, né, meio que uma meditação sobre a questão do movimento feminista, né, enquanto um movimento revolucionário moderno, ok? E para tentar lançar luz sobre esse fenômeno enquanto movimento revolucionário moderno, eu vou me valer justamente da tragédia de Eurípides, né, As Bacantes, Haibachai. E à luz de certas considerações ali que são articuladas, né, algumas formas ali que são articuladas nas Bacantes de Eurípides, nós poderemos compreender o fenômeno do feminismo revolucionário como um fenômeno, uma manifestação histórica, digamos assim, né? Uma manifestação histórica do antilogos, né? Aqui, a noção de antilogos aqui entendido no sentido do filósofo americano, né? E. Michael Jones. Então, basicamente aqui, essa aqui vai ser a orientação do vídeo. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram e tudo mais. E vamos lá para o vídeo. Então, um dos movimentos revolucionários, né, mais proeminentes hoje em dia no debate público contemporâneo é justamente o movimento feminista, né? E é preciso compreender esse movimento feminista e delimitar, né, o seu caráter histórico, né, sua manifestação histórica. E uma das maneiras de compreender esse fenômeno histórico é à luz de uma filosofia da história articulada. E uma das maneiras de articular essa filosofia da história é como à luz, né, da história do Logos, né? E a história do Logos se manifesta justamente em contraposição aos movimentos de anti-Logos, né? E nessa medida nós podemos compreender o movimento feminista enquanto movimento revolucionário como um movimento do anti-Logos, ou seja, um movimento que se contrapõe ao Logos na história. Ok? E uma maneira que nós podemos aqui utilizar para compreender de forma sintética, né, essa questão do movimento, da manifestação do movimento feminista como um movimento do anti-logos, é justamente fazendo uso de alguns símbolos, né, que aparecem ali nas Bacantes de Eurípides, na Haibachai, né? E à luz de alguns pontos ali nessa tragédia de Eurípides, nós podemos compreender o movimento feminista. Então, eu vou aqui explicar mais ou menos aqui a tragédia e vou focar naqueles aspectos que são relevantes para o tópico aqui em questão. Então, de maneira geral, a tragédia do Eurípides, as Bacantes, Haibachai, ela se dá, né, dentro do contexto da tragédia grega, que é um contexto de rearticulação das formas mitológicas, né? Ou seja, a tragédia grega, ela é uma prática, né? Ela é uma prática de rearticulação do mito grego, né, no contexto da polis, ok? E nesse caso específico das Bacantes, da tragédia das Bacantes, o que acontece é a tentativa de reinterpretação da posição de Dionísio, né, dentro da ordem simbólica ou mitológica dos mitos gregos, né, no contexto da polis, okay? Então, no caso no caso dessa tragédia, né, o que a gente vê é justamente Eurípides mostrando o Dionísio, né, como um filho de Zeus, né, ou seja, como um deus, filho de Zeus, que vem da Ásia e vem se manifestar na Grécia a partir da cidade de Tebas, né, onde ele sofre uma oposição, os seus ritos, né, sofrem uma oposição forte do rei de Tebas, né, que é Penteu, né, neto de Cádmo e filho de Ágave, ok? Então, o que ele, diante dessa oposição que os seus ritos vêm sofrendo, né, em Tebas, ele resolve tramar uma vingança, né, contra a família de Cádmo e especificamente o rei de Tebas, Penteu, na época da tragédia, na época da ação. Ok? Então, o que é que acontece, né? Então, Dionísio, né, diante dessas circunstâncias, ele se traveste de homem, né,
e começa a causar o caos na cidade de Tebas, né? E ele faz um encantamento sobre as mulheres de Tebas, né? Fazendo com que elas se dirijam às montanhas, né? E lá comecem a praticar os ritos dionisíacos, né? E no meio dessas práticas elas começam a se entorpecer completamente, perdem completamente a sua consciência, né? E tornam-se, elas praticamente desintegram a sua personalidade no meio das práticas desses ritos dionisíacos, né? Elas destroem, né? Causam maior caos ali para os agricultores, né? Os agroikoi, né? E começam a enlouquecer, uma bagunça toda, né? Uma maluquice completa, né? Um hipismo elevado à 10ª potência. Então, o que acontece ali é o completo caos, né? O completo caos promovido por Dionísio em Tebas, né? Então, Penteu, que já se manifestava oposição a Dionísio, né? Inclusive, a queixa fundamental de Dionísio era justamente a negação da sua divindade, né? Pois muitos diziam que ele não era filho de Zeus coisa nenhuma, né? Que a sua mãe tinha sido deixada, né? Então, começa por meio dessa coisa, começa todo um caos na cidade de Tebas, e Penteu começa a tentar resolver essa questão, né? E se opor a essas manifestações dionisíacas, ok? E nessa questão, Penteu manda os guardas, né, resolverem a situação, e os guardas voltam justamente com Dionísio, mais ainda travestido de homem, né? Então Penteu tem todo um diálogo com Dionísio e manda o prender. E quando ele é preso, né, acontece o desabamento do palácio de Penteu, ok? Então, quando vai à volta, ele já se manifesta, né, o estrangeiro, né, já se manifesta como propriamente Dionísio. E começa todo um diálogo entre Dionísio e o rei de Tebas, Penteu. E nesse diálogo, Penteu tentando resolver o problema, né, dessa manifestação caótica de Dionísio, que é uma manifestação do antilogos, como a gente vai ver, ele acaba tentando solucionar o problema do caos dionisíaco, tentando fazer algum tipo de acordo, né, com Dionísio. E como é que Dionísio prende Penteu, que era um árduo antidionisíaco, né? Penteu é justamente a manifestação daquele... o Penteu é justamente a oposição à manifestação do antilogos, né? No caso aqui a manifestação dionisíaca, como uma manifestação movida pela híbris, pela desmesura. E como se articula a desmesura de Penteu, no caso aqui, na sua tentativa de lidar com Dionísio? Dionísio seduz Penteu, né, o chamando para ver as bacantes nuas, né, enlouquecidas nas montanhas, né? Então ele: venha, Penteu, né, eu vou lhe mostrar o local onde você poderá ver as bacantes, não sei o que lá, né? E Penteu, né, um opositor a Dionísio, mas ainda submetido à híbris, né, cai nessa conversa de Dionísio, né? E no final das contas, Dionísio cria toda uma trama e o coloca lá na circunstância, e manda ele subir, quando eles chegam lá na montanha já, né, manda ele subir numa árvore alta, se eu não me engano. E quando ele sobe numa árvore alta para ver as bacantes nuas, né, enlouquecidas, né, Dionísio chama a atenção das bacantes e aponta para ele como alguém contra Dionísio, e não sei o que lá. E as bacantes, inclusive entre elas a mãe de Penteu, Ágave, correm em direção a Penteu e estraçalham ele completamente, arrancam seus membros e tudo mais, o despedaçam o seu corpo completamente, ok? E todas elas completamente enlouquecidas, pensando que aquilo que elas estavam arrancando, né, e destroçando, na verdade era um leão, ok? Então Ágave, que é a mãe de Penteu, inclusive, é a líder dessa prática, né, da chacina, do homicídio ali, né, pensando que estava matando um leão por meio do entorpecimento dionisíaco.
Então ela arranca a cabeça do próprio filho, pensando que é um leão, e pensando que teria realizado um grande feito, se dirige para Tebas com a cabeça do próprio filho em mãos, e chegando em Tebas, ela apresenta para o seu pai Cadmo, né? Então neto de Penteu, e apresenta como um feito, né? Como um feito heróico, ali como se ela estivesse apresentando a cabeça de um leão. E Cadmo, né, um idoso já, né, que foi o fundador e antigo rei de Tebas, começa a dialogar com ela até o ponto, e chamando a atenção para que ela olhasse o que ela tinha em mãos, até que chega um ponto que todo aquele entorpecimento dionisíaco esvanece, e ela se dá conta de que o que ela tinha em mãos não era a cabeça de um leão, mas a cabeça do seu próprio filho, né? E então ela termina com diante do reconhecimento da cabeça do seu próprio filho e do seu feito completamente atroz, ela termina justamente com a seguinte frase, ok? Então ela diz justamente o seguinte, né? Em 1282, né? Cadmo pergunta para ela: o que tu tem em mãos? Examina o que tu tem em mãos e olhe com claridade, né? E a Ágave diz: o que vejo é uma grandíssima dor, pois sou infeliz, né? Infeliz de mim, né? Infeliz de mim. O que ela diz no original é o seguinte, né? Horomegiston algos, retalain ego. E é justamente à luz, né, desse fenômeno que a gente pode entender o fenômeno do feminismo. O feminismo, assim como as bacantes são uma manifestação dionisíaca, e a manifestação dionisíaca pode ser entendida aqui como uma representação do antilogos, da manifestação do antilogos, assim também o feminismo, assim como as bacantes, são agentes da manifestação dionisíaca, ou seja, da manifestação do antilogos. E a feminista, a figura da feminista hoje, né, que celebra a morte, né, dos filhos, né, na prática do aborto, ela é as ágaves, né, dos nossos tempos. Então, a feminista hoje que celebra e levanta a mãozinha para cima, celebrando, né, a possibilidade de matar os seus filhos, né, é justamente as ágaves dos nossos tempos, né? E o produto das ágaves dos nossos tempos, assim como a gente vê aí já com estudos empíricos, né, sobre a completa destruição psicológica e espiritual das mulheres, né, diante da prática do aborto, é justamente aquilo que a própria Ágave fala em 1280 nas Bacantes Eurípides. Horo megiston algos. Né? O que eu vejo, né, depois que elas se derem conta do que elas praticaram, elas vão repetir a frase de Ágave. Horo megiston algos. O que eu vejo é uma grandíssima dor. Né? E, nessa medida, né, à luz de uma visão da história, a manifestação dionisíaca, assim como a manifestação revolucionária do feminismo, são movimentos do antilogos, né? E o produto delas é justamente isso que a gente encontra aqui na tragédia de Eurípides. Algos, sofrimento, ok? Talan, né? Infelicidade. Talas, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Se você gostou aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue aí nas redes sociais. Um abraço a todos e até mais.